tô fazendo esse vídeo hoje aqui, gente, por uma razão. Um amigo meu de São Paulo, eu não sou de São Paulo, eu sou de Goiás, eu moro em Goiás. Um amigo meu de São Paulo falou: Thiago, eu queria assistir a pré-estreia do Mandalorian e Grogu. Só que aqui em São Paulo, a pré-estreia tá R$150. Quando eu escutei isso, cara, meu queixo caiu no chão, eu fiquei em choque. Gente, eu paguei na minha meia, eu já comprei ela. Eu paguei na minha meia R$34. Eu e minha esposa junto, R$68. E aí estão cobrando 150 do cara pra assistir a pré-estreia. Cara, na hora que eu escutei isso, né, com ótimas razões, falei pro cara: olha, não compra agora. Pelo que eu andei pesquisando, escutando aí sobre esse filme, ele não parece que vai ser tão impressionante. Então você guarda o seu dinheirinho, e aí você vai lá, espera abaixar, e aí você assiste no cinema. Depois disso eu parei pra pensar, pô, se eu dei essa dica pra esse cara, por que não dar a dica pra todo mundo no canal? Todo mundo aqui tá sempre me ajudando, vendo os vídeos, e ver vídeos é igual a dinheiro pra mim. Então se tá todo mundo me dando, eu tenho que dar um pouquinho de volta, vocês não concordam? Esse é o princípio. Então, gente, o que tá acontecendo é o seguinte: esse artigo da Variety é a razão, a fonte de todo o bafafá que tá acontecendo na gringa. O título do negócio aqui do artigo é o seguinte, ó: Mandalorian no Grogu divide as primeiras reações de uma aventura emocionante a um dos filmes mais fracos de Star Wars e um tédio. Nesse artigo aqui, gente, tem vários exemplos aqui. Eles colocaram vários posts de pessoas que postaram lá no X, dando a opinião deles, e eu vou estar falando sobre alguns deles aqui nesse vídeo aqui para vocês depois ir lá na ponta da sua caneta e no seu caderno, você fazer a decisão e decidir se compensa ver a pré-estreia, ou se você vai esperar baratear, ou se nem vai ver no cinema. Esse vídeo aqui é para vocês verem, você vai fazer a decisão aí. Eu vou dar minha opinião, mas a decisão é sua. Antes de começar, gente, eu quero deixar claro uma coisa. Eu, pessoalmente, sou completamente apaixonado pelo Mando como um personagem. As 2 primeiras temporadas da série no Disney Plus são, pra mim, uma das coisas melhores que a Disney já produziu de Star Wars. E eu tava rezando para que esse filme aí justificasse a sua existência no cinema. Só que a situação, ela parece estar meio feia. O filme pode até ser divertido para assistir no domingo com a sua família, só que tem um problema muito maior que está acontecendo aqui. E a gente está falando, gente, do valor de Star Wars como uma marca cinematográfica de respeito. Se a gente parar para analisar o cenário completo, a gente tem o seguinte: os 3 últimos filmes lançados no cinema foram o quê? O Solo, a Ascensão Skywalker e agora o Mandalorian e Grogu. Pensa comigo, o Solo ele não foi um filme terrível. Só que faltou aquela faísca de magia, faltou aquela sensação de assombro e de tensão que a trilogia clássica tinha. Já no episódio 9, a gente tinha a escala grandiosa, a gente tinha um orçamento gigantesco e a gente tinha os efeitos visuais e sonoros fantásticos. Só que o roteiro foi um desastre completo e a maioria das pessoas hoje em dia prefere esquecer que aquele filme já existiu. E agora a gente tem essa nova produção. Durante toda a divulgação do Mandalorian e Grogu, conforme os trailers iam saindo aí, eu ficava no fundo do coração, cara, esperando ali por algo a mais. Quando a série estreou lá atrás, no passado, a promessa era de acompanhar um caçador de recompensas solitário na orla exterior, navegando por uma galáxia sem lei, logo após a queda do Império Galáctico. E aí a gente foi surpreendido do nada com a revelação do Grogu. E aquilo lá explodiu a cabeça de todo mundo. Ninguém esperava um cara da espécie do Yoda, que é uma das espécies mais misteriosas de Star Wars. E a minha esperança era que o Jon Favreau, ele tivesse guardando aí um outro coelhinho na cartola dele pra revelar pra gente no cinema. Talvez, sei lá, uma reviravolta massiva, envolvendo o Conselho das Sombras dos remanescentes do Império Galáctico, ou uma grande revelação sobre o Grão-Almirante Thrawn, ou até mesmo aí, sei lá, um segredo dos clones do Imperador lá em Exegol. Só que pelas críticas, gente, não vai ter surpresa nenhuma. Vai ser nada mais que o puro feijão com arroz e no máximo o ovo frito no meio. O que me deixa mais irritado no meio disso tudo, cara, é o estado atual da comunidade de Star Wars na internet, especialmente dos influenciadores de Star Wars. Tá parecendo que a galera já começou a criar desculpas antecipadas antes mesmo do público geral assistir o filme. E o argumento, cara, é sempre o mesmo lixo. Ah, mas é uma aventura divertida, Thiago. Ah, é um passatempo leve de Star Wars. É o Mando e o Grogu na tela grande. Não precisa de ser um Star Wars revolucionário. Cara, isso é tudo conversa fiada. A gente não tem que aceitar a mediocridade de uma franquia desse tamanho. Star Wars, gente, não precisa virar uma Marvel, onde basta o filme ser bonitinho e engraçadinho pra todo mundo bater palma. Star Wars, ele sempre foi e sempre será um espetáculo visual e de ousadia no cinema. George Lucas arriscou tudo nas trincheiras da Estrela da Morte no episódio 4. E ele foi o cara que deu pra gente aquele duelo trágico sensacional lá em Mustafar durante a Vingança do Sith.
E mais recentemente, até a Disney entregou pra gente a obra-prima que foi a Batalha de Scarif lá no Rogue One. Todos esses filmes, gente, deram passos corajosos em Star Wars. Jogar seguro demais, cara, dilui a importância do cinema. Uma outra desculpa tosca que eu odeio profundamente é o tal de Star Wars, Thiago, é um filme pra criança. Eu vejo esse tipo de comentário direto, frequentemente. Isso pra mim, gente, é uma mentalidade de quem já aceitou o fracasso. Você sabe qual outro filme aí que as crianças adoram? Literalmente todos os filmes de Star Wars. A maioria de nós aqui, a gente se apaixonou por essa galáxia quando a gente ainda era criança. O próprio George Lucas, ele cansou já de repetir que a saga foi feita pro público de 12 anos. Só que ele nunca, gente, o George Lucas nunca usou isso como uma desculpa esfarrapada para entregar pra gente um roteiro raso ou preguiçoso. Muito pelo contrário. O George Lucas, ele criou uma mitologia complexa do zero. Filmes feitos para a família podem e devem ser obras de arte espetaculares no cinema. É só a gente olhar, gente, pro que o estúdio Ghibli faz no cinema, ou os hits da Pixar ou da DreamWorks aí. Crianças, elas são também inteligentes, e elas merecem também conteúdos que tenham alma, que tenham peso emocional, e que não é só um comercial de 2 horas, para depois vender boneco de pelúcia depois do cinema. A revista Variety, gente, ela publicou aqui que o filme teve vários tipos de reações extremamente divididas. Teve jornalistas gringos aqui que foram super agressivos e teve outros que até elogiaram o filme. Vamos começar com a Courtney Howard. Ela achou que o filme foi super divertido, cheio de ação, humor e com o Grogu roubando a cena como um herói. O conselho dela foi assistir na maior tela possível, de preferência no IMAX. Só que aí quando a gente olha as críticas mais técnicas, um grande problema aqui já começa a aparecer. O Peter Schiretta, ele comentou que o filme aí ele parece muito mais uma sequência de episódios de TV costurado do que um evento cinematográfico de verdade. É uma aventura semanal com um orçamento gigantesco. Ele mencionou também que os Anzelanos, a raça de mecânicos lá do Babu Frick, eles são a melhor parte, a melhor coisa sobre a história. Você consegue imaginar os Anzelanos uma das melhores partes? Outros críticos falaram até mesmo que dá pra perceber exatamente o momento que o episódio terminaria e o outro começaria se o filme fosse no formato de streaming. Isso só prova pra gente que a Lucasfilm até hoje não conseguiu superar a acusação aí que transformou a 4ª temporada do Mandaloriano em um filme no cinema só pra vender ingresso, cara. O Griffin Schiller foi ainda mais severo. O cara diz que, embora os visuais são impressionantes, o filme é incrivelmente arrastado. Segundo ele, a sensação é de estar assistindo as cenas de transição de um videogame de Star Wars, em vez de estar jogando o jogo de verdade. A escrita rasa do Jon Favreau acabou expondo a falta de conexão emocional que a série já vinha sofrendo desde a 3ª temporada. Ponto positivo, pelo menos aqui que o cara destacou, foi a trilha sonora, dizendo que o compositor trabalhou dobrado para carregar o peso do filme nas costas. Olha que vergonha. A Perry Nemiroff, do Collider, odiou a participação do Rota. Ela explicou que fazer os Hutts funcionar no live action já é um desafio tremendo. E um Hutt gladiador ficou bizarro, ficou sinistro no cinema. Pior ainda porque o diálogo é extremamente forçado, passando o tempo todo ali fazendo referências ao pai dele, o Jabba o Hutt. Isso daí, gente, é puro suco de fanservice vazio que não leva a história pra lugar nenhum. O Jonathan Sim, outro cara aqui, foi ainda mais radical e ele cravou que esse daí é um dos piores filmes de toda a franquia Star Wars. Ele descreveu a experiência como algo sem emoção, totalmente previsível e lutas sem graça que parecem monstros de computação gráfica e bonecos de ação batendo um contra o outro sem nenhum peso real. Um filme com cara de televisão, sem cor e excessivamente longo. Eu não preciso continuar mais, né, gente? Eu acho que vocês já conseguiram entender aqui mais ou menos o tipo de filme que você pode esperar vendo ele no cinema. Eu, pessoalmente, vou assistir o filme tranquilo, sem nenhum tipo de expectativa. Não espera Grão-Mirante Throne. Não espera o grão-mestre Luke Skywalker aparecendo do nada e metendo sabrão em todo mundo. Não espera nada disso. Não espere nada além de uma diversão semanal ali, tranquila, um filminho de ação divertido de Star Wars, sem nenhuma grande implicação, sem nenhum tipo de revelação massiva no lore de Star Wars. Isso não vai acontecer, não precisa esperar grande coisa. E a minha opinião, a dica do profissional, gente, pra vocês aí, não compra pré-estreia. Esse filme, pelo que eu li, a não ser que você é rico, né? Mas pelo que eu li, não compensa pré-estreia. Espera o precinho abaixar, quando dá uma reduzida,
aí você vai lá e compra o filme se você quiser assistir. Eu acho que, inclusive, se você não querer assistir esse filme no cinema de forma alguma, também é completamente viável. Simplesmente vai lá e espera sair no Disney Plus, ou até mesmo, né? Você pode baixar aí de outras formas que eu não posso nem falar no YouTube. Essa é a minha opinião, gente. Até a próxima.